Olá, gente! Vamos dar início a mais um episódio do Isso Daria um Podcast. E para o episódio de hoje eu trouxe duas convidadas muito especiais, mulheres lindas, empreendedoras e com um assunto muito importante: empreendedorismo no ramo familiar. Agora a gente vai falar de uma família que é empreendedora e que trabalham juntos. E para isso eu trouxe a Rafa e a Simone, mãe dela. Meninas, sejam bem-vindas ao podcast. Obrigada pelo convite. Eu espero que seja um bate-papo muito enriquecedor e que vocês contem também um pouquinho de como foi toda essa construção da Dona Bela Joias. E também contem pra gente os bastidores, porque eu vou falar pra vocês, devem ser aquela loucura, né? Trabalhar em família. É babado. Eu imagino. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho pra vocês é me contar um pouquinho. Vou perguntar pra Simone, né? Que acredito, não sei se é a fundadora do Dona Bela Joias. Eu quero entender como que surgiu, como que foi, como que é a empresa. Então, nós estamos no ramo há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos, né, Rafa? Uns 33, 34 anos, né? Sempre no ramo de prata. Aí nós tivemos a escritório na Tailândia, temos até hoje a galvanoplastia, que é o banho de peças de prata sobre prata em Santana, né, na Zona Norte, em São Paulo. E nós mantivemos durante 7 anos o escritório na Tailândia. Entre indas e vindas, tivemos uma perca muito grande, né, em meados de 2010, 2011. E nessa época nós tínhamos loja no shopping, tudo no varejo, né? Acabamos fechando a loja do shopping, fechamos a fábrica durante um tempo e fomos para outro segmento. Né? Perdemos tudo por questões de importação, inadimplência, que eu acho que esse é o ponto-chave que a gente virou bastante quando a gente entrou no mundo da internet, né? Isso daí a gente não tem mais. E quando foi em 2020, bem no meio da pandemia, as coisas começaram a andar e nós fomos atrás da Dona Bela. Então, não era Dona Bela o nome? Não, antes. era uma outra empresa, né? Que, no caso, era Benedita Brasil. Nós tínhamos a loja no shopping internacional. Depois, nós fomos para uma loja de rua. E acabamos, depois, saindo totalmente do ramo. Ficamos quase 10 anos, né, Rafa, fora do ramo? Acho que foi um pouco menos. Acho que por volta de uns 7 anos fora do ramo. Total. Aí, fomos fazer outra coisa, né? A Rafa foi estudar, eu fui fazer outras coisas. E acabamos voltando pro... Porque, assim, a Dona Bela tem uma história antiga, com vários nomes, só que dessa vez, como a gente trouxe para o digital, trazendo todas as dores que nós tínhamos trabalhando em família, questão de inadimplência, questão de presença familiar também, porque a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto, mas o meu pai, para abrir a cartela de clientes, ele batia de porta em porta, então ele ia para o sertão do Maranhão a abrir a praça, e aí a gente dava seguimento, né, no atendimento e tudo mais. Via WhatsApp, através de foto. E para você, na época, conseguir a confiança do cliente, isso era terrível, né? Caraca! E aí foi o trabalho de formiguinha. Então, ele ia, vamos supor, para o Piauí. Né? Aí ele desenvolvia lá uma praça, aí dava pra gente, a gente desenvolvia aqui o atendimento. Isso a gente pensa assim, lá atrás, não, foi quando nós realmente voltamos pro ramo. Em meados de 2020, meu pai colocava a malinha nas costas, pouco depois da pandemia, colocava a malinha nas costas, a gente estava começando do zero. Que aquela coisa grande da importação já não existia mais, e por conta de inadimplência, por questão de importação mesmo, que é um processo muito difícil de fazer no Brasil. Então, 2020, meu pai colocava a malinha nas costas e ia lá pro interior. Tanto eu quanto ele, é nítido que se você for no escritório, você vai reparar a mesa da Rafa e a minha mesa. A minha mesa é cheia de papel. Por causa... Porque eu sou do papelzinho ainda, da anotação. O da Rafa é apenas o celular e o computador. Tudo eu lá acho no máximo, Drive, mas né? não dá. Então, tudo meu é anotado, tudo meu é... E eu ainda tenho... os talõezinhos de pedido, eu ainda não consegui me desfazer. E é legal que o fato da gente estar trabalhando com a Dona Bela, quando a gente resolveu abrir a Dona Bela, foi muito interessante, porque assim, independente de sermos mãe, de eu ser mãe dela, era minha filha, o que a gente colocou? Vamos respeitar o espaço uma da outra. O meu conhecimento, a minha experiência e o conhecimento dela. Perfeito. Então, eu acho que isso daí uniu a gente mais ainda como empreendedora. Perfeito. Né? Porque, assim, eu sei até onde vai o meu limite. O que eu trago para a Rafa? O conhecimento e a experiência de não cometer o erro que nós cometemos. Então, Rafa, por aqui não vai dar certo, porque eu já fiz isso.
E a Rafa respeita muito essa questão disso. Mãe, como que você fez ou como que você acha que você faria? Então, assim, a questão administrativa, financeira, eu ainda consigo tomar a rédea, né? Porque, assim, a gente tem que dividir. Ninguém consegue ser 100% em tudo. Então, você tem que dividir. E a parte de questão social, comunicação, digital. falar direto com o cliente. A Rafa faz isso extremamente bem. E, assim... Graças a Deus que a gente consegue Que bom. dividir essa... Gente, eu estou passada. E Uma assim... história longa. Não, eu tenho tantas perguntas agora, mas vamos pegar aqui o gancho. Acho que essa pergunta, ela vai clarear um pouco. Então, antes, vocês tinham loja, tudo. Não deu certo, cada um seguiu um ramo, voltaram. E aí... Como assim? Vocês do nada, vamos pro Piauí hoje. Tinha um esquema de que lugar? Como que era? Vou hoje pro Paraná. Acho que meu pai, ele fazia assim... Não, ele conhecia clientes, a né? gente E aí tem ele ia muito. lá atender. E assim, era malinha nas costas, pegava o carro e ia tocando de Era o de loja em caixeiro loja. viajante. Não é O possível. caixeiro viajante. E ali ele ficava uma semana, 10 dias. E o meu marido, ele é o tipo de pessoa que onde ele chega, em 15 dias, ele é convidado a ser político, vereador da entendi. cidade. Comunicativo, Então, ele é né? muito comunicativo. Então, assim... Era uma certa bagunça, né? E isso doía muito na gente, porque por muito tempo não teve a presença do meu pai ali. E aí era muito complicado. E nós pensamos o quê? A gente tem que resolver a questão da presença, que a gente tem que estar em família, a gente tem que estar junto, não adianta um estar num estado e um estar aqui. E a questão da inadimplência. Então vamos pro digital. Que o digital é a rua mais movimentada que existe. Hoje em dia eu prefiro Sim. estar bem posicionada digitalmente do que estar bem posicionada fisicamente no lugar. Então, assim, vou abrir uma loja no centro de São Paulo, ficar lá com os tubarões, com a galera que vende prato, que tá lá há muito tempo. Não, acho que hoje eu consigo estar na internet e aí nós conseguimos juntar essas duas dores, que era a presença de estar trabalhando em família. Perfeito. E também essa questão da inadimplência, porque assim, o meu site está rodando, nenhum produto sai sem pagar. Sim. Então não tem como eu abrir crédito para um cliente, não. O site é 1 mais 1 é 2. Entendi. Então a pessoa não tem como receber o produto se ela não pagar. E aí vocês, E foi assim que antigamente... Antigamente era assim, a gente levava, abria a mala, tirava, se a pessoa passada. escolhia, aí você fechava o saquinho, pegava outro, põe em cima, a pessoa escolhia, isso, né, 2, 3 horas ali na frente do cliente, vamos para almoçar. Você levava o dia inteiro para atender um cliente, né? Aí ele fechávamos a nota dele, aí ele pegava o talão de cheque, Caraca! né, fazia os cheques e era dessa forma que a gente trabalhava. Gente, isso 2020? 2000? Se eu falar para você que nesse ramo é até hoje... Até hoje trabalhar com cheque. É que agora Nossa, os cheques meu estão Deus. parando, mas... É que assim, Caraca! então, até hoje esse ramo da prata, da semijoia, ele é um ramo muito engessado ainda para isso. Então, assim, é o que a gente costuma falar para as meninas. Olha para frente, não trabalha lá atrás. Nós temos clientes que eles estão com uma dificuldade financeira muito grande em questão de manter a loja. Física, Espaço, porque eles têm... E são pessoas, assim, de 60, 70, 80 anos. São pessoas de mais idade que estão à frente do negócio, só que eles não querem, de forma alguma, largar o ponto. Não, mas o meu ponto é no centro de São Paulo. O meu ponto é no centro do Rio de Janeiro. E eu mantenho aqui 15 funcionários. Eu mantenho aqui uma loja com as peças, enfim. Só que o que acontece? Hoje, é o que eu costumo dizer, o shopping... É isso aí, ó. É o celular. Total. A gente vende com a boca, né? E um vídeo. O shopping é o celular hoje. Porque o shopping mesmo que a gente costuma ir é só para passear. Não tem como sair. Qualquer coisa você faz dentro de casa. Inclusive, esses dias eu andei passando por procedimento cirúrgico, fiquei em casa. Elas reclamaram. Mãe, qual é a quantidade de caixa que está chegando cada vez que eu subo? Que elas... É isso. Por quê? Porque você tem o acesso muito fácil. Sim. Então, se você tem um acesso muito fácil, por que a gente não trabalhar dessa Dessa forma. Total. Né? E pra vocês, essa transição, assim, foi dolorida? Porque eu acredito que não seja tão fácil abrir essa cabeça. Porque o digital, pra muita gente que tá nesse ramo, igual você falou, que é uma coisa engessada, você tá acostumado a sofrer
Porque é um sofrimento, né? Você tem que pegar uma mala, você não dorme na sua cama, você sai de casa, você acostumou a fazer isso a vida inteira. Anos fazendo. Pra um dia alguém chegar e falar assim, oi, a gente vai vender com isso daqui, a gente vai abrir um site, a gente vai vender pra quem a gente não vê. Você não vê o seu cliente, você não sabe se é homem, se é mulher, quem que é, pra quantas pessoas são. Então, pra vocês, como que foi essa transição? Vou perguntar pra Rafa agora, se foi você que introduziu isso e como foi passar isso pra eles. Depois você me conta como foi pra você aceitar isso, se foi fácil, assim, logo de começo. Ó, primeiro, a minha mãe aceitou super bem. Quem não aceitou foi o meu pai. Que viajava. Meu pai Até demorou hoje. muito pra... Até hoje, meu pai hoje. duvida um pouco da situação. Mas cada processo, Como cada assim? coisa que a gente faz, ele fala assim... eu acho que eu tô aprendendo a trabalhar com vocês hoje em dia. Mas, Jenny, foi muito difícil, tá? Porque eu nunca esqueço, a gente tava na primeira reunião com o site, o pessoal que tava fazendo nosso site. A gente tinha lá o nosso dinheirinho. Falou, vamos fazer direito o negócio. E a gente não sabia nada. Nada. Eu tava acostumada assim, o pessoal chamar a gente no WhatsApp, mandar foto de peça por peça. A gente não sabia fazer absolutamente nada. Não tinha Instagram. A gente não tinha Instagram, não tinha nada. Então, foi um processo muito doloroso. Primeiro que eu não gosto de assistir videoaula. Eu não consigo me concentrar para assistir uma videoaula. E aí, a gente teve que acertar, assim, cada cadastro de produto. E isso foram meses. Não foi assim, nós abrimos em 2 meses. Não, foi um total de 7 meses. Fora que a gente trabalhava Pro em site. casa, né? Nós trabalhamos durante 2 anos dentro de casa. Então, além do meu marido sair para vender e trazer o cliente, normalmente ele trazia o cliente dentro de casa também. Como assim? Foi super difícil. Porque assim, ó, depois que a gente acabou fechando a loja do shopping, ficamos fora do ramo, em 2020, assim que liberou a mercadoria, a gente voltou pro mercado, a gente não tinha escritório. Então, ficou meio que o escritório da nossa casa, que lá no apartamento tem uma áreazinha que a gente não usa muito, é o escritório, e lá ficava o nosso estoque. Então, a gente não tinha meio que horário para começar a trabalhar e para terminar de trabalhar, porque como é dentro de casa, você... eu vou resolver uma coisinha aqui. A gente não tinha escritório. Não, eu acho que é a pior coisa, tá? É a pior coisa que você pode fazer. Eu acho horrível. Sim. Fazer Mas home foram office, 2 porque anos você não e meio. rende. Não. Assim, dentro da sua casa, você não rende. Todo Não. mundo fazendo a mesma coisa. E outra, e o meu marido, como ele gosta muito de falar, e assim, então o cliente terminava a venda. tomando cerveja. Imagina, era pizza. Era janta, era Aí desse minha jeito. filha Um ligava rolê. mais nova, mãe, posso sair do quarto de pijama? Eu tenho que colocar uma roupa. Então, A Fernanda. A Fernanda. Fê. Então, Eu chamo a Fernanda de Rafa. Foi um processo muito complicado. Foi muito difícil. E assim, os horários, né? Às vezes era 11 horas da noite, a gente estava trabalhando ainda. A gente não tinha vida. Mas quando a gente Não decidiu que- sair, melhorou bastante. É. Né? É um investimento que vale a pena, né? Total. A Dona Bela, nós batemos o martelo, né? Começamos a montar o site em abril de 2024 e nós não aguentamos. A gente precisa ficar mais profissional. Quando foi julho do mesmo ano, né, de 2024, nós alugamos escritório, a gente não fazia ideia como é que a gente ia pagar. Não, Isso esquece. que eu ia perguntar. Não. Sim. Esquece. Não, a gente não sabia como é que a gente ia pagar. Antes de fechar o escritório, nós fechamos com uma pessoa para fazer umas fotos e uns vídeos pra gente começar esse processo digital, né? Ficar bem posicionado. O Max. O Max é assim, ó, sensacional. Tanto que quando ele queria colocar lá no aquele Google Meu Negócio, que aparece na primeira página do Google, ele falou, Rafa, sei lá, tira foto aí das caixas empilhadas. Era tudo empilhado, era horrível. Não tinha, a gente não tinha nada, não tinha conteúdo. Não tinha nada. E aí, antes do 2024 escritório... isso. 2024. 2024. Aí, antes de vir o escritório, veio o Max e ele acreditando na gente. Ele falou, não, vamos pra cima. Porque a gente não sabia nem se Não posicionar. sabia nem como que a gente ia pagar o digitalmente. Max. Entendi. A gente não sabia Entendi. nada. A gente tava vendendo ali, vendendo moço pra pagar a janta ainda. A gente tava nesse processo. Caraca, que desespero, tá? Foi, total. Porque assim, quando é você, eu falo por mim, né? Então eu consigo arriscar, né, nesse ramo de empreender, porque eu sei que na minha casa meu pai tem o trabalho dele que vai prover, que vai chegar. Eu não vou me preocupar com luz, Sim. com água, com nada. Então eu tenho que me preocupar comigo. Que já não é muita pouca coisa também. Eu já dá uma balançada, né? Você fala assim, Mulher "Putz, cara. eu preciso..." Eu até brinco, eu falo assim, sabe quando a gente conta com o ovo da galinha? Ela nem botou, mas eu tô contando com aquele ovo. Às vezes a minha galinha, eu preciso contar muito com ela. Eu falo, meu amor, eu preciso de 10 ovos agora, se vira. Vai dar muito ruim se você não Se fizer você isso. não fizer isso, eu falo, eu preciso de orçamento pro hipoglós, pra galinha. É isso. Aí eu vou entrar num ponto com você que vocês vão acabar concordando comigo. Como eu já passei por essas dificuldades, né? O que eu falo para Rafa? A primeira coisa, do respeito com a Dona Bela, que é o que eu falo, a gente respeita muito, porque nós somos em 3. É eu, a Rafa e a Dona Bela.
Entendi. Ela é a nossa sócia Ela majoritária. é a nossa sócia majoritária. Então, assim, as pessoas até acham estranho. Porque normalmente a gente faz a nossa retirada financeira por volta do dia 25. Certo. Depois que tudo tá ok, vamos fazer a nossa retirada. E nós temos o fixo. Não é de acordo com... Nós temos aquele fixo, básico fixo. Aí, então, às vezes, a pessoa fala assim... Simone, vamos fazer... Deixa meu pagamento cair. A pessoa olha e fala, como assim? Eu falei, é o meu pagamento. O dinheiro não é meu. É da loja. É da loja. Eu sou Por quê? funcionária Porque dela. você, a partir do momento que você mexe naquilo que não é seu, que é da loja, que você acha que é seu, você vira ladrão do seu próprio negócio. Perfeito. E foi exatamente E foi por isso que a gente nós conseguiu... conseguimos manter. E outra coisa que a gente costuma falar muito, eu até conversei essa semana com uma cliente. Se hoje você... a gente sabe como é que está o Brasil em questão econômica, financeira e tudo mais. Nós trabalhamos com algo supérfluo. Sim. E vamos supor se a gente ficar aí... Quanto tempo a sua loja vai aguentar sem vender? É isso mesmo. Então, o que acontece? Mas olha, eu faço um faturamento de 100 mil por mês. Tá, qual é a sua despesa? A minha despesa é 40, então te sobra 60. 60 você pega para você? Não. Você tem o seu X e o resto você guarda a sua gordura financeira. A sócia majoritária que é a empresa. Porque ela tem que ficar com o dinheiro. A gente fala muito sobre isso. Nós confiamos, nós realmente... Nós confiamos em Deus, nós fizemos o negócio assim, colocamos o pé e Deus foi dando a estrada inteira para nós. Perfeito. Só que a gente teve que ter muita consciência. E muita Muita estratégia. consciência com dinheiro, com... Nossa, demais, Mas eu acho que pelo isso amor é o de Deus. principal. As pessoas, elas querem empreender, mas elas não entendem que você precisa ter uma margem de segurança. Até porque, assim, vocês são a cara da Dona Bela, certo? Ela existe, mas elas precisam de vocês. Fiquei doente, gripei, quebrei um pé. E outra coisa, vocês estão no ramo familiar. Se um da família tá muito ruim, todo mundo vai se balançar. Porque vocês têm sentimentos, você não pode ser isento a isso. E aí, como que aguenta uma família? E aí, essa é a pergunta que eu tenho principal, assim. Nos momentos em que vocês tinham pouco dinheiro ali pra investir, que vocês quebraram, como que foi, assim? Não sei se pro seu pai, né, ele não tá aqui, mas pra vocês pensarem, caraca, eu tenho filho, eu tenho conta, eu tenho que pôr comida na mesa, eu tenho uma loja, como que foi? Então, o meu ramo, assim, o ramo de semijoia, ele tem os altos e baixos, né? Até porque a gente trabalha em questão de dólar, com metal precioso, na prata, o ouro, tudo isso. Então, assim, ele oscila demais. Então, assim, nós nunca tivemos uma vida, sabe, assim, tranquila. Sempre foi aquele, olha, agora a gente segura. No entanto, que as meninas me cobram muito, falam, mãe, você não vai fazer, o que você vai fazer no final de semana? Vamos marcar uma viagem para daqui 3 meses? Eu falei, não sei, calma. Porque a gente nunca conseguiu ter essa, não sei, de repente daqui 3 meses tá bom, de repente não tá. Então, a gente só precisa se posicionar em questão disso. Aí, o que acontece? Eu venho da área da educação. Eu fiquei bastante tempo na área da educação, né? E com isso, na parte de psicologia, trabalhei muito tempo em frente à administração de escola, em questão pedagógica também. E aí, acabei indo para a área do comércio com o Rogério, que ele já, quando eu conheci ele há 36 anos atrás, ele já mexia com a semijoia, não com a prata. E acabei gostando, entrando no ramo, fiquei até 2007 ainda conciliando escola e a firma, a empresa, tudo. Aí nós resolvemos, né, que íamos ter mais um filho, a Fernanda. Estamos numa época ótima. Vocês têm quantos nós filhos? Temos 3. 3. Nós temos a Stephanie, de 27. É a mais velha. É a mais velha. Rafa. Tem a Rafa, De quanto, mãe? vai fazer 25, 24. Tá. E a Fernanda de Você lembra, né? de 17, vai fazer 18. Então, aí, diferença grande, 10 anos de uma, 7 anos da outra. Estamos numa vida estabilizada, vamos ter outro filho. Vamos caçar uma sarna pra se coçar? Ai, gente. Tivemos Oh, meu a Fernanda, Deus. menina. Aí, junto com ela, logo em seguida, ela 2, 3 anos, foi quando ela nasceu em 2008, quando foi em 2010 a gente acabou tendo essa... E foi assim, nós dormimos rica e acordamos pobre, no sentido de tudo bloqueado.
Não é possível. Nós perdemos importação, junto com isso a gente não tinha como entregar. Aí é onde entra a adimplência. Porque assim, eu tenho a importação e a minha importação ficou lá, parada. Uhum. Um ano para ser liberada e tudo mais. E não foi leiloada. O que acontece? Ai, o meu gente. cliente que eu patrocinava Uhum. queria mercadoria. E ele só ia me pagar mediante o que ele já tinha. Como que você não trouxe nada? Então, assim. Como que o cliente ia trabalhar, né? Então a gente meio que financiava o cliente. Uma retroalimentação que parou. Sim. Aí você parou, o cliente falou: peraí. Então, assim, eram calhamaços e calhamaços de cheques devolvidos, assim. E se o cliente não trabalha, como é que ele paga o cheque que ele te passou? Não tem como. Tem como. Então Uma virou uma... retroalimentação mesmo. Aí você um giro percebe que circular. você não tinha dinheiro. Você percebe que você tinha uma ilusão que tinha dinheiro. É, porque ele não chegou na tua mão como que você tem. Não é? Então era um giro. E foi bem difícil. E as meninas, eu lembro que meu marido levou quase mais de um ano, né, Rafa? Para mostrar para elas a realidade. E eu já quis ir podando, já quis ir cortando. E ele, não, calma que vai dar certo. Não, calma que a gente vai tentar por aqui, calma. E nessa a gente foi, né? Até um dia que elas começaram a perceber, realmente, já tinham idade para perceber e entenderam. E assim, eu nunca tive um problema com elas. Mãe, não tem problema. Hoje não tem. E assim, eu cheguei teve final de semana que eu virei pro Rogério e falei, o que nós temos? Aí ele, amor, nós temos R$20 e 3 filhos dentro de casa. E era isso. Gente. Ontem, a gente até comentou a questão do crepe. A minha filha mais velha, a gente estava jantando, ela fez assim, mãe, quanto que nós comemos crepe, né? Porque o crepe era rápido, era fácil e era barato. Então, vamos lá, comprava lá um pouquinho de queijo ralado, uma mussarelinha ralada, fazia massinha e tal, fazia um crepe, ficava bonitinho e tal. E era o que... Gente, era tão bom. Eu olho pra minha mãe assim, foi um sofrimento muito grande quando teve essa perda, porque eu fui criada de um jeito, eu até brinco, eu fui criada com lilica e pilica e depois eu vi que Mãe, como assim? acabou tudo. Elas iam E a pra gente- Disney. É igual ia pro Hopi Hari. Sim. Só que aí a gente olha pra trás e fala, ai, mãe, lembra do crepe que gostoso? Nossa, eu gosto tanto. Faz de novo. Ela, gente, eu fazia porque não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Pão, Não tinha o que fazer. fazia pão. Você se sentia mal, assim? Eu não fazia mal, mas uma coisa a gente... Uma dorzinha, um negócio? Eu senti, mas eu nunca deixei as meninas passarem nenhum tipo de vontade. Porque o que a gente não conseguia proporcionar para comprar, nós aprendemos a fazer. Hoje, meu marido é uma pessoa que faz Cozinheiro. Eu acompanho, temaki, tá? faz Eu vejo as massas. noites da família. Então, por quê? Porque eu falei, não, elas vão manter a mesma coisa. E eu acho que onde que doeu muito mais? Eu acho que, assim, pelo fato do meu pai estar sempre viajando, sempre correndo atrás das coisas, quando perdeu tudo, falou, cara, ele perdeu até a infância das crianças, perdeu toda a situação e agora a isso me gente doeu. não tem nada. Isso doeu muito, Isso né? doeu. E a dona Bela bate muito nessa tecla, Sim. da gente não precisar mais fazer isso, que a gente tá imersa no digital. Sim. E aí, uma coisa que nunca me pegou, porque eu falei pra ele, né? Eu andava com sacolas no shopping e nunca de mão dada com ele, porque o Rogério nunca tava. Ele sempre tava na Tailândia, porque assim, o fuso é o contrário. É completamente Então, assim, no diferente. mínimo ele tinha que ficar 10, 15 dias lá. Aí, quando ele voltava, a gente tinha essa questão dos clientes de fora. Então, ele estava fora atendendo esses clientes. Então, assim, de 30 dias, ele passava 7 em casa. E No entanto, que quando ele parou de viajar, que a gente brecou, foi difícil a adaptação dele com as meninas. Porque nós tínhamos um ritmo, as meninas. Né? Só mulher, né? Só mulher. Eram 4 mulheres e assim... Como que eu vou assistir Fórmula 1 de domingo? Eu assistia Padrinhos Mágicos, gente. Que isso? Agora meu pai tá aqui em casa assistindo Fórmula Como 1. que a Pra gente ele tá- se adaptar. Pra ele foi muito Foi difícil. terrível, né? Foi bem complicado. Aquela gritaria, mulherada em casa. Então, e assim, e foi difícil o ajuste. Mas, mas eu mesmo com tudo isso, eu falava pra ele, olha, não faz mal. O importante é que você tá aqui. Põe banana, mas nós estamos juntos. E foi difícil, porque assim, foram uma série de coisas. E nessa hora, você sabe que assim, as pessoas somem. Isso aí é fato, né? Então, a gente conhece o amigo na dificuldade, a família na divisão de herança, o marido no divórcio, e assim vai, né? Então, a gente conhece o ser humano mediante aquilo, né? E assim, não ficou ninguém. Aí, na época, eu lembro que eu pegava o cartão de crédito da minha mãe
mãe, me empresta para eu ir no mercado? Onde que você compra no mercado? No crédito. Gente. Quando você chegar nesse nível, é difícil. Desesperador, né? Mas eu Comprar tinha comida elas. no crédito. Mas eu acho que só deu certo e a gente só conseguiu se reerguer porque nós estávamos em família. E foi, era uma... Acho que todo mundo E a gente entendendo, tem essa questão, né? A minha família, mesmo hoje, minha família sou eu, Rogério e as duas, porque a minha mais velha já constituiu a família dela, então minha mãe e meu pai têm a família dela. Então, assim, mas os parentes mais próximos, irmãos, sobrinhos, tá? Nós somos muito grudados. Então, assim, o problema de um é o do problema outro. de todos, sabe? Então, a gente tem esse... Mas o bom é que nós estamos sempre juntos. Exato. Na dificuldade, então, assim, sempre, podendo não ajudar, mas, assim, o ligando, sabendo, perguntando... Isso A é muito gente tá importante, sempre- né? Ontem eu até me emocionei. Eu brinquei, eu encomendei alguns pães de mel, né, pra minha família. Não comprei ovo de Páscoa pra todo mundo, porque foi, assim, muito de última hora. E aí, a gente foi fazer uma oração, todo mundo junto. E eu falei assim, sabe o que é mais engraçado? Porque quando você pensa em sucesso, você consegue fechar o olho, você imagina tudo aquilo que você quer. Você quer uma viagem, você quer um carro. Só que você nunca tá sozinho. Você sabe quem são as pessoas que você quer que estejam no sucesso. E aí, eu falei pra minha família assim, toda vez que eu penso em sucesso, todas as vezes que vocês me veem trabalhando, com sonhos, que às vezes a minha família fala assim, cara, você sonha, hein? Meu Deus, eu falo, de graça. Mas assim, eu trabalho, sou a primeira da família que empreende. Todo mundo... Eu não vim de uma família empreendedora, né? Vocês, acho que trouxeram muito para as meninas de entendimento do como a família é importante, mas da garra mesmo. De que, às vezes, é necessário a ausência, que é o mais importante, para trazer o pão para casa. Você, como uma mulher, não ter lá o seu marido do seu lado. Imagina, tua filha passou mal, cadê meu pai? Quantas? Entendeu? E aí, eu falei para eles ontem, assim, bem emocionada. Eu falei assim, eu tô entregando para vocês algo simbólico para dizer que vocês são o meu maior apoio. Porque sem vocês, isso não existe. Porque enquanto eu tô correndo aqui, o meu pai fez uma entrega pra mim. A minha mãe me ajudou com isso. E no final, é o que sobra. Porque quando faltou dinheiro pra vocês, vocês tinham uma família. Que tava muito feliz comendo crepe. Aqui ou na exato. Disney, né? Sim. Então, eu acho que... É muito louco quando as pessoas falam sobre família. E elas falam, eu não quero ter muitos filhos. E eu respeito. Eu acho que hoje a gente vive um mundo muito difícil. Mas quando eu escuto uma história igual essa da Dona Bela... A minha vontade de ter 10 filhos, gente, ela aumenta o tempo todo. Porque eu falo, porque no final o que te sobra é isso. É a sua família. Sim. Na alegria, na tristeza, na doença. Então, eu já era fã de vocês, agora eu tô assim... A gente mais deixa isso ainda. E é deixa importante, esse legado, né? E é uma coisa que eu ia até comentar sobre isso, né? É a questão de... O que eu espero da minha mãe e do meu pai, o que eu tenho deles hoje, é a companhia. Você vê, minha mãe hoje tem 70... Eu vou mentir a idade de... 77, então. Não vou, 70 Por aí, né? tá tudo bem. Tá lá comigo. Ela é aposentada há 45 anos. Eu vejo os vídeos. Ela é vendedora. Ela é vendedora. vejo Ela vídeos. tem um pique que eu não tenho. Eu vejo. E se você chegar na casa dela, ela vai te colocar um prato de comida na frente. Depende do que você quer. E assim, porque o freezer dela tem de tudo. Eu vi que ela faz até umas massas. uns negócios, Faz. né? Aí você chega na casa dela, alguma coisa você vai comer. Ela já te põe as bolachas, ela já te põe o café, ela já te põe... E assim, ela não tem tempo ruim. Ela sobe e desce aquelas escadas, porque a gente tem um escritório num andar e a loja em outro. Ela sobe e desce aquilo o dia inteirinho. Aí, e assim, quando nós quebramos, quando a gente chegou no limite... que não tinha mais de onde sair, ela falou, filha, o que nós vamos fazer? Eu falei, mãe, vamos fazer comida? E nós fazemos 500 marmitas por dia. No fundo da casa dela. Nesse vácuo que ficou quando a gente Gente, saiu do ramo. Marmita. Marmita fit. Eu era recepcionista de academia, 2019. 18, 19. Um pouco antes da pandemia, uns 2, 3 anos antes da pandemia. Eu era recepcionista de academia, tava fazendo faculdade de nutrição. Minha mãe fazia comida pra fora. E o Rogério entrou num momento que bem difícil. Balançou ele. Ele entrou numa depressão, assim, onde ele não... Porque, assim, toda porta que ele chegava estava fechada. E ele sempre foi uma pessoa muito recíproca, de sempre ajudar. Se ele tiver 10 reais na carteira e alguém chorar na frente dele... Ele tira os Ele 10 vai reais. pegar os 10, vai dar. Ele não sabe como é que ele vai voltar para casa, mas ele dá. Isso é difícil, porque assim... Cara, nós temos... Mas, coitado, sabe? Então, não chora na frente do meu marido, minha filha. Ai, vou chorar. Não. Amiga, me convida pra sua casa, eu tô choradinha. Ele faz Ele crepe faz. pra você, amiga. Ai, Ele então tá faz. bom. E ele tem um assunto, ele conversa, ele vai deixar... Mas assim, mesmo que ele esteja naquela condição. Só que assim, você
eu vou pisar numa pessoa que já tá numa dificuldade de se encontrar. A Não. gente se une. Se abraça. de novo. Então, assim, o que ele faz? Teve épocas que meu irmão emprestou uma motinho. Caraca. Emprestou não, deu uma motinho, que inclusive ela tá lá até hoje. A motinho. E ele fazia as entregas. E ele fazia massa para mim. Ele abria massa, ele recheava, fazia as tortas. Então, assim, era o que tinha. E todo mundo feliz, né? E eu vou te falar Sempre. que, assim, foi uma época muito cansativa, exausta, porque você fazer... Mas era mesmo com medo, mesmo com o cansaço, eu tinha eles. Nós estávamos em família. Movimentada. Nós Assim, eu estávamos em acompanho um família. pouco, né? Porque vocês têm esse bastidor. Eu conheci a Rafa na faculdade de nutrição, assim. E foi uma conexão muito legal, porque você sempre viu pessoas... A Rafa sempre foi muito pra frente. Sempre. E eu também sempre fui assim. Então, quando a gente ia conversar de alguma coisa... Tudo fluía muito, né? E aí eu acompanhava algumas coisas e é bonito ver a família de vocês, assim, a força de tudo isso. Então, no meio da dificuldade, tá todo mundo passando um perrengue, mas tá todo mundo feliz. A casa tá movimentada, né? Sabe aquele ditado? É hiena. Come e dá risada, não Tá tem tudo problema certo. e tá tudo certo. Tá tudo certo. E aí é legal porque você não precisa olhar o que você vê aí, muitos empreendedores aí a vida inteira dentro de uma empresa, se matando pela empresa, aí e de repente a pessoa vai embora e os filhos herdam. Sim. Eu não quero filha herdeira. Minhas filhas, elas vão só levar o legado. O que tiver de herança é consequência do meu trabalho. Perfeito. Mas o legado, o mostrar como é que faz, saber se virar, não tem problema, gente. Alguma saída tem. Sempre E tem, né? Tem, não tem problema. E vou falar, eu sempre vendi de tudo. Fala aí, Rafa. Teve uma Minha época mãe que só não nós vende a resolvemos- filha porque ela gosta Não, muito dela. Não, aí não dá pra vender. Porque ela realmente Não, gosta porque elas me muito. ajudam agora. né? A gente agora tá fazendo... gente se ajuda. Como é que é? Agora tá fazendo retorno. A maternidade do do retorno. Então, eu tenho alguém pra secar meu cabelo, Ah, tenho alguém pra ótimo. tingir. Então, assim, não dá pra... Tudo bem, não vou vender elas, tá? Mas deixa sempre muito claro essa questão do legado pra gente. Sim, que sim. isso que importa. Fala, gente, a gente perde, ganha de novo. E tá tudo bem, recomeça. Claro. Mas assim, a garra, tudo que a gente trouxe até pra abrir mesmo a Dona Bela, pra levar a Dona Bela e onde ela está. Porque ela cresceu muito rápido. Perfeito. Eu acho que foi, só que foi todo o legado. crescimento rápido não deixa a gente naquele negócio, eu estou na melhor fase. Não. A melhor fase, não. Nós estamos construindo a Porque fase. você já passou por muitas fases. O crescer é fácil. Você sobe rápido. É. O jogador sobe rápido. O pagodeiro sobe rápido. Mas você se manter. E eu tenho essa experiência de não ter conseguido. Eu subi muito rápido. As meninas iam para os Estados Unidos comigo a cada 3, 4 meses. Caraca. É. Amiga. Amiga. Elas, Gente, réplica total. Ai, é. Mickey Mouse. E aí, Tinha de contato dele repente- no meu WhatsApp. E de repente você não conseguir levar elas no circo ali do palhaço Farofinha? Oh, e não meu tinha. Deus. É. Não tinha como. Filha, vamos Não comer tinha. crepe eu em acho- casa. Mas eu acho que assim, pelo fato de agora nós termos a presença da família, a presença física mesmo. Porque antes era uma presença financeira. Ter a presença física faz com que a gente coloque a nossa empresa hoje num solo... É uma rocha, não é na areia. É, ponto. É Eu acho isso. que é isso. Tá muito firme, tá todo mundo ali todos os dias. Infelizmente, em casa o assunto é trabalho, e no trabalho o assunto é trabalho, Mas em todos os não lugares tem do trabalho. como. Não, Não é. tem como. Mas Vocês tá todo são a Dona mundo Bela, a ali. Dona Bela são vocês, né, também. 4 horas da manhã, o circo na minha casa começa a pegar fogo. Porque eu já levanto às 4, ela levanta às 4:30 e tal. Aí, e assim, né? Vamos hoje tomar café todo mundo, sem falar de trabalho. A primeiro assunto, a gente tenta abordar algum assunto aleatório. Menina, daqui a pouco tá todo mundo falando. Não, então, mas tem isso aqui... como. Não tem. Não tem E como. quando briga? Que a gente tem que fingir depois que tá tudo bem, assim, ó. Briguei mãe e filha. Tá Brigou bom. mãe e filha. Ai, mãe, tô nervosa e tal. Achei que falava, mas eu preciso falar disso aqui com o computador com você. Ué, Resolve, por favor, falou assim, criatura ó, da empresa. Sim. Vamos Trabalho. lá, trabalho é trabalho. Porque a gente tem que dividir, né? Não tem E é jeito. importante, eu acho que essa temperância ali é fundamental e faz com que o que fez a Dona Bela hoje chegar em tudo isso, porque, como você falou, a gente cresceu muito rápido. Mentira. São 30 anos de história como vocês cresceram rápido.
A gente teve que recomeçar várias vezes. Você entendeu? recomeçou, Então é isso. E não ter medo, né? Não. Vamos vender isso aqui. Eu até brinco, eu falo pra minha mãe, nossa, se eu tiver que vender. Minha mãe faz uma farofa, gente, incrível. Eu falo pra ela, se você quiser vender farofa, a gente vai vender a melhor farofa. Eu não Sim. tenho problema de bater de restaurante e isso. falar assim, olha, eu tenho uma farofa incrível. Sim. E aí minha mãe fala, por que você é assim? Eu falo, gente, porque você não sabe o dia de amanhã. E ter pessoas em casa que são funcionais é você entender que qualquer coisa pode acontecer. Vai dar um jeito, a gente resolve. Sabe por quê? Porque é o que eu falo, eu acredito na minha capacidade de vender. Eu posso Você é boa vender nisso. qualquer coisa, mas eu vou vender. E vai vender eu- algo bom, né? Não é? E assim, nós chegamos a uma época que a gente estava naquela de... não sei o que a gente faz, a Rafaela estava fazendo estágio da faculdade, nós começamos a vender cabelo. Menina, tudo nessa vida. Não, peraí, Quando você eu falo- cabelo. Não, Vocês quando venderam eu cabelo? falo... Não, é uma loucura. Porque quando eu Tira o falo que a cabelo Dona aqui, Bela... Não, era Total, assim, eu fácil. tinha o mega hair na época da faculdade, era isso. Mas quando a gente fala que assim, a Dona Bela cresceu rápido, é exatamente isso que eu tô falando. Porque foi uma reviravolta muito grande na nossa vida. Porque foi um dia onde nós... Porque assim, no meio de tudo isso, em 2020, voltou, 2021, 2022, o meu marido não conseguiu ficar sozinho e tentou trazer pessoas para próxima. Pra dar certo junto. Para dar certo junto. Entendi. Dá certo para mais um buraco. Né? Só que, graças a Deus, nessa época, eu estava com a parte, não financeira, mas eu estava com a parte administrativa e comercial dessa sociedade que ele fez. Eles eram em 3, né? A Rafa acabou a faculdade, né, Rafa? Foi 2022. 2022. Começou a trabalhar com a gente, começou a entender. Porque você colocava uma corrente na frente da Rafa, ela fez, mãe, como chama? Eu falei, Calma aí. vai aprender. Vai, E assim, vai fazer mais dieta, não. entendi. Em 10 dias ela sabia de Tudo. trás para frente, de frente para trás, porque tem que aprender. E aprendeu, né? E aí nós começamos a perceber que algo estava errado. Onde que nós trabalhávamos dentro da nossa casa, do jeito que trabalhava, e o dinheiro não vinha. Assim, vinha. A gente começou Não, pagava as a contas, respirar, né, mas não sobrava. E aí, de repente, você vê pessoas indo para Marrocos, pessoas Gente, indo... de onde tá tirando? Comprando casa. Comprando casa. Então, aí você começou a ver uma cena que... E meu marido trabalhando igual maluco. E o povo gozando Aham. né? Falei, aí tem coisa errada. E foi aí que... Eu falei pra Rafaela, eu falei, Rafa... Quanto que você tem? quanto Nunca que você- eu nunca esqueço. esqueço. Quanto que você tem? Ela falou, mãe, eu tenho... Na época, eu não lembro, 15, 20... Tinha uns 15. Uns 15 mil. Falei, eu tenho isso. Falei, Rafa, vamos fazer uma sociedade? Só o nosso Foi, foi. E, tipo foi. assim, seu pai tá trabalhando pros outros, de certo modo. Vamos trabalhar em Esse família barco de novo, vai só furar, esse barco vai furar, vai afundar, porque assim era nítido, era óbvio. A gente tava vendo. nós. Mas quando afundou, o nosso cruzeiro já tava pronto. Porque o Ah, nosso é. site já tava rodando. Pra você ter ideia, a gente tinha 30 mil de investimento, 10 mil foi só o site. É, mas é Não, caro, e Bim. eu vou te falar, Todo início, nós gente, tivemos é assustador, tá? Nós tivemos 2 fábricas que deram um crédito de 1 mês pra gente. Foi. A gente falou, a gente vai honrar com esse crédito. E foi aí que a E dona foi Bela- aí que a dona de Bela fato. começou. Nós tínhamos a cara, a coragem, 2 fábricas que deram crédito e um site que a gente mal sabia. Eu não sabia nem o que era uma SKU. E bora. Eu também não sei, depois vocês me contam. Menina, É um porque, código ó, interno pra você localizar uma coisa na empresa. Vamos supor, pulseiras de prata, número entendi. 1. Aí o nosso é Que assim. é muita coisa, né? É, tipo, PLP, que era, no caso, pulseira de prata, 0001, Entendi. e o fornecedor no final. É um SKU, é um código Hoje interno. nós temos em média 1.300, 1.400 peças cadastradas no nosso site. É, Aí você imagina se quantas vezes eu não sentei naquele computador chorando e ela brigando, porque eu sou péssima para fazer qualquer coisa desse tipo. E aí ela fala: "Mãe, E eu sozinha não... Pelo amor de ai, Deus. não, você não assim. faz ideia". Não, E no eu meio imagino. disso eu levantava, ia desligar a panela de pressão, ia cozinhar um feijão, ia fazer uma comida. Aí, e no meio de tudo isso, nasce o meu neto. Eu ia falar isso agora. Foi babado, menina. Aí um bebê chegando na casa. Ah, mas gente, que encanto, eu né? lembro, é um encanto, é um arrepio. Eu lembro que teve um dia, o dia que ele foi nascer, a Rafaela separando a mercadoria do cliente para poder liberar a mercadoria para a gente poder ir para o hospital.
Então, assim, era uma coisa muito louca. E aí... Isso deu certo, porque a gente tava junto. Tava todo mundo junto. Gente, que papo mais incrível. Acho que assim, a gente merece outro episódio, porque tem muita coisa pra desbravar ainda, pra falar de negócio. Mas pra encerrar esse bate-papo de hoje, eu queria que vocês deixassem uma mensagem. Eu vou perguntar pra Simone primeiro. Hoje, o que você deixaria de mensagem? Uma do seu coração, ou uma pra quem quer empreender? Diga. Hoje em dia, eu me preocupo muito com a questão dos jovens empreendedores. E o que eu hoje, como empreendedora, como dona de empresa, a gente vai fazer entrevista hoje de um funcionário, e eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar para esse funcionário como que ele era quando criança, como ele foi como adolescente. Porque é mediante a isso que ele vai ser o seu bom ou ruim funcionário. Porque se ele não tem regras dentro de casa, ele não tem horário para levantar, ele não vai seguir as regras da tua empresa. Perfeito. Né? E outra, essa juventude de hoje, eles estão acostumados a não receber ordens. Então, todo mundo quer empreender. Porque o mundo está assim, ó. Só que assim, o empreender, ele gera muito mais esforço do que um CLT, que ele não, pelo amor de Deus, desmerecendo, porque eu acho que tem pessoas que se enquadram nisso. E são muito boas, e né? são boas no que fazem. A gente precisa e graças delas. a Deus a gente precisa. A gente precisa. Né? E são pessoas que ganham, às vezes, muito mais. Porque, assim, é o que eu falo. O empreendedor, ele tá sempre na corda bamba. Ele vai de acordo com o que... Ele não pode parar. Não. Né? Vai ser sardinha ou caviar esse mês? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Amanhã. Mas a pessoa que trabalha para uma empresa, ela consegue ter... ela tem que cumprir as regras. Mas ela consegue fechar o computador, entrar dentro do carro dela... E falar, amanhã eu vou resolver. Aí a gente não... a gente não dorme. Não dorme. Então, você tá sempre assim. Você tá ali... Imagina. Às vezes eu falo, Rafa... o próprio nome da Dona Bela, né, Rafa? Foi assim, né? De manhã. Do nada. E eu acordei. Eu adoro dormir. Eu adoro dormir, porque eu acordo com ideia. Não é? A minha mãe tava assim, fumando cigarro. E eu sou a fumante Dona da Bela, varanda. Ela assim, ó, como cigarrinho ela. Rafa... Vamos trazer um cigarro aqui pra ela. Qual vai ser a próxima loja? E se a gente abrir e se a gente chamar de Dona Bela? Porque tinha vários nomes, né? Nós te colocamos vários nomes. Vários. Nossa, eu não daria nada certo. Acho que hoje tem tudo a ver com a gente. Mas aí ela, e se a gente colocar Dona Bela? Aí eu fui ver se tinha, né? Porque às vezes tem loja de joias, pra gente poder fazer a... Como é que chama? Como chama aquela... Tipo, registro de marca. Registro, do registro da marca. Não tinha, falei. Nossa. Isso. Aí nós escolhemos, eu falei, pra complicar, Rafa, põe com 2 N's e 2 L's. Já pra ninguém pegar igual. Hoje a gente dá uma pecada, viu? Porque fala, pra que eu coloquei 2 N's? Tanta coisa. Daqui a pouco vocês vão deixar aqui o Instagram da loja. Não erra, por favor. Não, essa aí, e a gente sempre... Ai, menina, e assim, eu adoro coisa mecânica. Aí chegou, logo que nós abrimos a loja, que a gente foi inaugurar a loja de cima, porque a gente precisava de espaço. O escritório começou a ficar pequeno. Aí era caixa em cima de caixa. E aí vinha cliente. E aí tinha que separar a mercadoria. Aí vamos pegar outra sala para fazer o estoque. Aí foi que nós decidimos fazer uma loja estilo estoque. Para ficar bonito. Perfeito. Né? E hoje nós temos as meninas que separam um pedido em 10 minutos. Porque é muito mais prático, né? Muito mais, tá tudo Hoje exposto. a nossa capacidade aumentou muito. Né? E a gente ficou com o mesmo espaço para atender o físico, né? A pessoa que quer ir comprar, né? Na loja física. E é uma forma de estoque nosso arrumadinho. É o estoque arrumadinho. Perfeito. Né? E aí, voltando ao que nós estávamos falando... Você estava falando o recado final para as pessoas. Que era para as pessoas, para o jovem, aprender a ter regra. A ter regra, porque não adianta você querer... E não é pra, eu vou acordar a hora que eu quero, eu não vou receber ordens. Não, gente. E tem que baixar a cabeça, né? Pra quem tá lá há muito tempo, tava fazendo acontecer. Porque acho que o jovem, ele acha que ele sabe tudo também, né? Sim. Eu falo até por mim. Às vezes eu falo, meu pai fala, você tem que escutar mais. Eu falo, não, tem coisa que a gente tem que parar mesmo, né? Tem, mas eu acho que é interessante essa troca. Porque a gente também tem que escutar. Porque às vezes eles estão pedindo um socorro, pedindo um pare aqui. Olha, você precisa de uma regra aqui. E não importa que tem 25, não importa a outra que vem. Filha, aqui não vai ser legal. E é interessante quando você consegue ter essa abertura com o filho de falar, filha, eu não gostei disso, tenta fazer dessa forma. E você tem essa abertura delas hoje comigo. Eu falo, mãe, eu tô operada. Ela só falta me amarrar.
Então, Não vai mexer os não- braços. Entendeu? Então, assim, e a bronca mesmo, sabe? Eu Sim. vejo que é uma bronca de falar, mãe, você tá errada. Então, e essa troca é legal. Importante. O respeito, né? Sim. Acho que E não é que você, funciona o por cachorro balança ou muda se as funções. O rabo tá balançando o cachorro. Não. É o respeito. Então, é o respeito pela pessoa, é o respeito pelo trabalho da pessoa. Eu acho que a gente consegue. fluir. Né? Perfeito. E Rafa, me conta o seu recado. O que você falaria também, né, hoje, assim, pra gente finalizar para um empreendedor, para quem trabalha em família. Eu acho que assim, a galera que principalmente está começando a empreender, esteja bem posicionado digitalmente. Eu levo muito os 4 pilares da Dona Bela, né? Que é qualidade, preço, quantidade e estrutura. A qualidade das peças, a gente trabalha com a melhor prata que tem, né? Que é a 925. A quantidade, então, a gente acaba tendo uma variedade aí de peças, mais de 1.300 SKUs e tudo mais. O preço, que a gente consegue ter um preço muito bom por ser atacadista. E também a estrutura, que a gente dá todo esse processo de pós-venda. Então, assim, além da família, esteja com empresas que te deem essa estrutura. Para quem está começando a empreender agora, escolha uma empresa correta para fazer isso. Escolha uma que tenha confiança, Tem anos de estrutura. mercado, que tenha estrutura de fato. Perfeito. Esteja bem posicionado e, infelizmente, não gosto de gravar. É o trampo. Esse é o trabalho. Tem que ser blogueirinho. Esse é o trabalho. E assim, como eu disse anteriormente, você bem posicionado digitalmente, você não precisa estar bem posicionado fisicamente. E Perfeito. no caso, numa loja, num ponto muito específico e tudo mais. Hoje, a vida mudou muito, a forma de comprar mudou muito. Hoje em dia, a gente consegue fazer compra pelo chat GPT. Uhum. Você fala assim, meu retrovisor quebrou. Eu coloquei lá, chat, preciso do modelo tal, do carro tal ano. Me deu os Eles me sites. deram o link, pronto. Então, assim, hoje, esteja digitalmente bem posicionado. E é isso. E leiam. Importante, Leiam, né? Porque eu vou te falar. Acho que assim, usem o cérebro. Porque hoje em dia, o fato de é estar... muito fácil. Tem que ter mão, ó. Você Digitalmente falou assim, posicionado. esse digitalmente posicionado com saber o que você vai consumir do digital também, né? Exatamente. E assim, qual que é o problema hoje? Beleza, vou começar a criar o conteúdo, vou começar a fazer as coisas da minha loja. Joga tudo no chat. Chat, me dá texto para um Reels para eu criar. Gente, usa a cabeça. Importante. Usa a cabeça. Tem um termo. Nossa, esse é uma mensagem que eu queria dar. Ó, pode falar pra aquela câmera ali, ó, sua. Já posiciona lá. Tem um termo que se chama friction maxing. Já ouviu falar? Não. Tá, gente, é um termo que, assim, ele é simplesmente para você aumentar as fricções no seu dia a dia. Porque hoje em dia a tecnologia tem deixado tudo muito fácil. Porque tô com fome. Ao invés de comer e abrir um livro de receita e... é uma receita da minha avó, uma receita de família, procurar lá tudo certinho. Não, a gente vai pro chat GPT. Chat, me dá uma receita de bolo de laranja. Não, aumente as fricções no seu dia a dia. Vou fazer um texto para gravar um Reels. Pega o papel, pega a caneta. Para que você vai pedir pro chat? Claro, tem horas no dia que realmente é muito difícil. Mas é importante. Para de ser um robô, né? Para de ser um robô. Porque daqui a pouco a gente não vai mais usar a nossa cabeça pra nada. Eu tenho um pouco de dificuldade. Eu não sei como é que eu falo com o chat ainda. Eu não sei se eu, Isso se eu aqui peço por favor. Eu não sei. difícil. Gente, também, eu não ele sei. Não me respeita Ele não... muito. Não, Eu peço, por favor. Vai que um dia ele se revolta e fala você. Eu vou ferrar sua empresa aqui. Você tem que ver eu pedindo uma música no Alexa. Ai, Eu sou senhor. péssima. Alexa, pagode. Eu fico... Não, é verdade. E eu vejo o meu neto com a maior facilidade, gente, com 2 mas anos. a vida, ela Faz parte. é loucura, né? Então, você tem que ficar adaptando. Eu também sinto um pouco de dificuldade. Às vezes, eu peço ajuda pras meninas, né? Então, nós somos em 3, né? Somos eu e mais 2 sócias. E aí, tem uma que é a Tati, que ela é a dominadora do chat GPT. Eu falo, meu chat não me respeita, pede pra mim, por favor. Aí eu falo pra ela assim, resolve aí com o seu chat, manda o PDF pra mim, porque o meu chat não me respeita. Ela, amiga, você tem que aprender a pedir pra ele como um funcionário. Eu acho que eu sou muito boazinha. Fala, chat, por favor, faz não sei o quê. Aí ele entendeu, sabe? Mas eu acho que assim... É a dificuldade da geração. A gente ou sabe muito, ou também não sabe. Você fica... Não, e eu vou falar... sem mão, né? Não usa muito a cabeça também, Não porque usa. tudo tá ali. Tá muito tudo, prático. Tá tudo muito prático. Eu E eu acho que assim, como a gente tá falando de estar bem posicionado digitalmente, perde a identidade. Perde.
Porque assim, Tem que eu talvez combinar. falaria uma coisa de um jeito, mas no roteiro do chat Tá tá de outro. outro. E aí eu perco até pessoas que Automático. poderiam se identificar comigo, se identificar com a minha marca, porque eu tô usando um robô pra fazer isso pra mim. Não, mas não vai Perde um longe. pouco, né? Dia de gravação. Rafaela pega ali, ela ela escreve. Aí você fica lá, ela fica lá uma hora e pouco escrevendo. E eu, né, na brincadeira, né, fazendo isso, fazendo aquilo, resolvendo me maquiar, porque eu odeio dia de gravação, mas tem que gravar. Aham. Aí ela vem e faz assim, mãe, ó, nós temos aqui esse roteiro, qual que você quer? Eu falei, qual o menor? Já começa por aí, já vou no menor. Qual que é o menor, porque vai dar ruim. Tá, mãe, tá, então você lê esse aqui, Rami. 20 vezes, eu erro as 20 vezes. Até a hora que eu consigo entender meu cérebro e faço do meu jeito a E mesma aí ele sai coisa. Aí perfeito. sai. Mas é isso que acontece. Tem que ter Então, essa é mão, o que né? acontece com o chat. Então, você tem que entender o que ele quer dizer, mas você tem que fazer do seu jeito. É. Senão vira muito... Não, você é uma cópia, todo mundo tá igual. Sim, aí cria Tudo muito identidade. igual, não Criar é? identidade é importante pra você criar público. Eu acho que é o principal. E eu vejo muito isso em vocês. A identidade, principalmente, essa rocha que é a família de vocês. Vocês mostram muito isso. Eu acho que isso é fundamental, é uma inspiração. Espero encontrar vocês em outros episódios pra gente falar mais sobre negócio mesmo, né? Em relação a onde vocês compram, como vocês fazem, qual que é a margem, como que isso funciona pra inspirar outras pessoas. Eu acredito que vocês trabalham muito pra outros empreendedores, né? Sim. Então vocês estão aqui sendo a base pra muitas pessoas que querem empreender. E pra isso também, gente, deixa aqui, fala lá pra câmera como que a gente encontra vocês e se as pessoas conseguem comprar, como funciona. Pode falar. Pode falar. Fica à vontade. Certo. O nosso Instagram da Dona Bela, então, é Use Dona Bela Joias, com 2 N's e 2 L's. Lá tem todo o conteúdo que a gente cria, tem a parte dos links, pode entrar no nosso site. Nosso pedido mínimo é um atacado bem safado, de R$300. É. Então, dá super pra começar, porque a gente gosta de vender pra todo mundo mesmo. Então, é isso. A gente consegue... As nossas lives. A gente faz live uma vez por mês, mais ou menos, numa certa frequência. Inclusive, quinta-feira tem a live de aniversário. Verdade, esse vídeo aqui, se ele... Quando que ele vai pro ar? E, amiga, eu acho que tem mais um na frente, ele vai pra outra semana pro ar. Ah, tá. É. Mas vocês Mas podem esperem estar... a próxima. É, então. Espera a próxima dá- live. segue a gente lá nas redes sociais, que vocês vão acabar vendo quando vai ser a próxima live. É uma zona, é 1 hora e 20, cheio de promoção, cheio de risada, muita coisa boa. Acho que vale a pena. E nossos perfis pessoais também, o meu é Rafaela Branco, Rafaela com 2 L's. É Rafaela Branco _. E o seu é? Simone e Branco. Simone e Branco. Perfeito. Aí o nosso perfil Fechadinho. é um perfil fechado e tudo Fechado. mais, mas tá lá Mas tá porque lá. muita gente até acha que a gente não existe, né? Existem. loucura. E agora vão conhecer um pouco mais da história de vocês. Mas pode pedir, a gente aceita, né? Tudo Eu acho que certo. vale a pena, porque a gente fecha pra não abrir muito, né? Não deixar mas muito exposto. conseguem ver, entender um pouquinho pela entender um loja. pouco. Elas deixaram um perfil pessoal. Meninas, muito obrigada pela obrigada a presença de vocês, vocês. pela Eu oportunidade. amei a história do Dona Bela. Eu conheci um pouquinho, mas assim, eu estou encantada com toda a mensagem por trás que vocês trazem e que vocês vão deixar, que eu acho que isso é o mais importante. Do que bens materiais, é você deixar uma família bem estruturada e com um legado. Eu acho que isso é impagável. Muito obrigada, gente. É isso. Encontrem as meninas aí na rede social de vocês. Esperamos vocês pro próximo episódio. Tchau, tchau.